Boa noite, bebê da graça. Eu convido os amados irmãos a estarem acompanhando a leitura do texto de Marcos, capítulo 11, versículo 25, onde a palavra do nosso Deus nos diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. A coisa mais difícil que existe é perdoar alguém que nos fez algum mal. Mas a palavra de Deus nos ensina que o perdão, ele é como refrigério, ele é como descanso, ele é como paz aos nossos corações e também à nossa mente. E para que a nossa mente, o nosso corpo físico e também o nosso psicológico, precisamos perdoar para que o nosso Pai Celestial nos perdoe também. O perdão, ele é um remédio. Ele cura aquele que nos ofendeu e também nos cura. Muitos de nós ficamos doentes quando não liberamos o perdão. O perdão deve ser algo que faz parte da nossa vida e nesse contexto precisa estar embutido o nosso jejum, a nossa oração e pedido de socorro a Deus para que o nosso coração e a nossa mente e todo o nosso ser seja controlado pelo Espírito Santo de Deus e dessa maneira nós, alimentados pelo nosso Senhor e Deus e Salvador, possamos liberar o perdão e assim obter cura diante desse mandamento que é tão maravilhoso de Deus. Devemos perdoar para que o nosso coração seja aliviado, para que a nossa mente possa descansar no nosso Deus e Salvador. O tema que nós vamos abordar nesta noite de quarta-feira é o poder do perdão. Dentre todos os ensinamentos das Escrituras, perdoar os que nos ofendem é um dos mais difíceis de obedecer. Nossa tendência é agarrar-nos à ofensa, cuidar de nossas feridas e guardar ressentimentos, ou, no mínimo, nos desligar para sempre do indivíduo que nos causou sofrimento. Há ocasiões, como nos casos de abuso, em que a separação física é necessária. Quando um crime é cometido, a justiça e o perdão andam de mão dadas. Devemos perdoar a pessoa independentemente de seu arrependimento. Nesse texto, Jesus se refere à nossa obrigação espiritual de perdoar uns aos outros por termos sido tão graciosamente perdoados pelo nosso Pai. A recusa em perdoar revela que não compreendemos o nível de perdão que recebemos. Perdoar não significa esquecer. Podemos lembrar, mas decidimos não permitir que a lembrança nos amargure. Devemos, porém, lembrar que o ato de perdoar não exime a pessoa do erro, mas a liberta. Quem perdoa? Ao perdoar, você se livra do peso, da mágoa, do sofrimento e do ressentimento. Pode deixar tudo isso para trás e continuar sua vida. Quando decidimos não perdoar, acabamos presos no passado e andamos nas trevas. Por não podermos ver claramente, tropeçamos e ficamos confusos. Nosso julgamento é prejudicado e nossas ações são passíveis de erro. Ficamos fracos, doentes e amargos. A falta de perdão é notória e é perceptível no rosto e também em palavras e atos. As pessoas percebem, mesmo que não possam identificar o fato, não se sentem confortáveis em nossa companhia por causa do nosso comportamento e por causa da tristeza,
que está embutida, está enraizada em nosso coração. Ao decidirmos perdoar, não somos as únicas pessoas beneficiadas. Beneficiamos também aos que nos rodeiam e todos aqueles que convivem conosco. O perdão deve ter uma escolha diária, ou ser uma escolha diária em nossas vidas. Escolhemos perdoar. Temos vontade ou tenhamos vontade ou não de fazê-lo. É uma decisão e não um sentimento. Se esperarmos os sentimentos agradáveis aparecerem, pode demorar a vida inteira. Se lhes vem à memória alguém que você tem dificuldade de perdoar, peça ajuda a Deus. Ore por essa pessoa de todas as maneiras que conseguir imaginar. É impressionante como Deus quebranta nosso coração quando oramos pelos outros ou pelas outras pessoas. A raiva, o ressentimento e a mágoa se transformam em amor. Por vezes, jogamos a culpa em Deus por algo que consideramos injustos e que nos afetou de alguma maneira. Peça a Deus que lhe mostre se você tem agido assim em alguma área na sua vida. Não deixe que o rancor limite a atuação de Deus em sua vida. Algumas vezes também acontece de ficarmos nos culpando excessivamente por erros ou fatos dolorosos de nossa vida. Se esse é o seu caso, peça que Deus a ajude a perdoar a si mesma pelas vezes em que você falhou. Deus quer capacitar cada um de nós a amar seus inimigos, conforme Ele mesmo ordena na palavra. Só Ele pode ensiná-lo ou ensiná-la a abençoar os que a amaldiçoam e perseguem e transformá-lo ou transformá-la numa pessoa que perdoa prontamente. Vamos orar, amados irmãos? Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa que perdoa. Mostra-me em que área da minha vida precisa haver mudança, se não tenho agido dessa maneira. Revela os recônditos de minha alma para que eu não fique preso ao rancor, à mágoa e prejudique a minha vida e a vida daqueles que me rodeiam. Que eu possa compreender a profundidade do perdão que recebi de Ti, ó Deus, e não deixe de concedê-lo às outras pessoas. Obrigado, Deus, por palavras tão edificantes e tão maravilhosas que o Senhor fala ao nosso coração. Que o perdão ele possa ser um instrumento do Senhor em nossos corações para que possamos ser pessoas libertas, livres de rancor, de mágoa, de ódio, mas sim que o verdadeiro amor do Senhor e do Espírito Santo do Senhor venha fazer parte de nossas vidas. Obrigado por tudo. Coloco diante do Senhor a vida das famílias da Igreja IPB da Graça, da Igreja Universal do Senhor. Coloco diante do Senhor, ó Deus, a liderança da IPB, que o Senhor esteja dirigindo, que o Senhor esteja guiando as suas vidas. Coloco diante do Senhor, ó Deus, a liderança da IPB da Graça, que o Senhor possa estar nos conduzindo neste momento difícil que o nosso país está vivendo e que nós também estamos vivendo neste mundo, ó Pai, por causa dessa crise, por causa desse vírus, ó Deus, que tem dizimado, que tem levado tristeza aos corações de milhares de famílias do nosso país. Pai, consola os seus corações, visita as suas vidas, afofa as suas camas e dê, Senhor, paz e liberta cada um deles, ó Deus, para que a palavra do Senhor possa ser cumprida e a sua profecia nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que se verdadeiramente conhecemos o Senhor nos libertará. Obrigado, Senhor,
por essa palavra tão confortante e tão maravilhosa aos nossos corações. Uma boa noite a todos e que nós possamos repousar seguros na mão do nosso Deus e Senhor Todo-Poderoso. Amém e amém.